A quem muito é dado, muito é cobrado. E a quem pouco é dado, pouco é cobrado. A semelhança, quem tem muito pode ser digno de maiores açoites. Quem tem pouco também recebe poucos açoites. Muitos nesses últimos dias estão sendo despertados e nós fazemos a declaração que vem do Espírito dizendo: nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós fomos livres e agora nós vamos ser conduzidos pelo próprio Espírito de Deus. Boa afirmação e bom estado e estatura que chegamos. Porém, quando você pronuncia essa declaração que vem da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, então você vai ser regido pelo próprio Espírito. As responsabilidades, elas aumentam de forma coletiva, tanto na sua família, quanto na sociedade, também na comunhão com os irmãos, porque segundo a revelação que foi te dado, agora você não vive você mais, você não tem liberdade em você mais. Cristo vive em nós. Então, várias ocasiões que você tem a oportunidade de manifestar e ministrar aquilo que é homem, então vai se parar pelo juízo e entendimento do homem sábio e não vamos deixar que o homem apareça, mas que o Cristo apareça. Então, tendo esse entendimento de que fizemos a declaração não por nós, mas aprove o Espírito Santo, subir esta mensagem e dizermos: estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Então se apoderou de você um espírito vivo. Esse espírito tem a totalidade do seu Senhor, esse espírito tem a totalidade do seu entendimento e agora o que convém é sermos prudentes, né? Como ministros do Senhor da nova aliança, sermos prudentes. Na igreja de Coríntios teve vários problemas em que já era ministrado pelo apóstolo Paulo, conforme todos deveriam seguir o seu estilo de vida, né? Eu acredito que assim, sendo em 1 João, tem uma passagem que diz assim: quanto a vós outros, não há necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção do Espírito ensina todas as coisas. E essa é verdadeira. Então, quando nós nos entregamos a esse ministério da nova e eterna aliança e que o Consolador é manifesto, é liberado sobre nós, então cria-se uma unção. E esta unção, ela faz com que haja uma simplicidade na letra. Veja bem, esta unção, ela faz com que haja uma simplicidade na letra. Esses homens que têm esta unção vai apelar e olhar para o fundamento da letra e do estudo e daquilo que é humano. Mas a unção do Espírito, na consciência, né, essa vai crescer cada dia mais. Então, os olhos desse homem, o coração desse homem, vai passar a ser guiado por esta unção, que é o próprio habitador, o próprio Cristo, por meio da fé
estando em nós, e nós vamos ser ponderados. Nós não vamos ter liberdade no homem ou na carne de ministrar tudo o que queremos, de falar tudo o que queremos. O apóstolo Paulo vai fazer aqui uma exortação na igreja de Coríntios, né, dizendo que não devemos alterar a palavra, adulterar a palavra, mudar a palavra. Aqueles que têm a unção do Cristo e vivem por esta unção, já que nós estamos na nova e eterna aliança, então esses vai manifestar a novidade no Espírito. É fresquinho a novidade no Espírito, o frescor no Espírito é fresquinho. Então nós estamos vivendo em casa, na sociedade, juntamente com os irmãos, mas é a unção do Espírito que guia nós. Então, quando nós reunimos, nós temos a probabilidade de pegar aquilo que nós fomos formados pelos homens, ou até mesmo aquilo que nós sofremos traumas, desgastes aí fora, e aquilo impregna na mente mais rasa, né? Na mente humana. Tem a mais profunda, uma interior, e tem a mais rasa. Isso impregna nessa mais rasa, e a tendência é de ficarmos fazendo uma exposição daquilo que é homem. Não. Foi dado muito para todos. Então se requer também que tenha habilidade não humana nem de homem, mas da unção, apenas da unção do Cristo que habita em todos vós. A igreja do Senhor, ela deve ser perfeita, ela não pode ser manca, né? Por causa do homem, por causa da fraqueza do homem, nós estamos no meio aqui do reino, né? O Senhor Jesus, ele nos chamou para o seu reino, e por causa do homem, a tendência é a igreja do Senhor ter mancha, ter problema, ter dificuldade entre irmãos. Não é por causa do Senhor, tá? É por causa do homem, é por causa das tradições, é por causa da cabeça, da mente do homem. A igreja do Senhor, ela é perfeita, ela é única, e muito mais ela passou a ser eficiente após a ressurreição, porque ele diz que vai dispensar, né, o seu espírito em contato com o espírito do homem, e vai gerar unção, e seremos guiados por esta unção. Então, quando nós reunimos entre homens, a eminência de sair da gente, se você não tiver atento a esta unção do Espírito, fala em mim o Espírito Santo, ministra em mim. Não viva eu, não fale eu, mas o Senhor fale em mim. Então isso pode tomar rumo e caminhos, né, de intolerância, ser intolerante uns com os outros. Isso pode ir para um caminho de ter divisão. A gente não, irmãos que falam diferente, um não se uniu ao outro por causa do homem, não é por causa do Cristo, tá? É o homem que faz essas bagunças, é o homem que cria tudo isso. Quando chega na unanimidade da unção de Cristo, então aplana, e é possível. Ali em Atos diz que todos tinham tudo em comum, andavam de comum acordo, partiam o pão de casa em casa, né? E a igreja crescia cada dia mais. Então toda a desordem, para quem justifica que está debaixo da graça, então foi dado muito para você.
não tem homem que rege você, não tem doutrina humana que rege você, não tem inocência que rege. Foi dado muito. Então deve-se conscientizar de que a cena do homem, né, do entendimento do homem, ou adulterar a palavra. Nós vamos ver aqui. Você pega algo que está fundamentado, já está formado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vi um homem pregando a palavra esses dias e ele disse, o apóstolo Pedro, esse legalista, não deveria ter escrito isso. Olha que loucura. Porque assim, o apóstolo Pedro, ele vem de um reverencial, ele está aqui escrito e testificando sobre esse homem, quer positivo ou negativo, mas está aqui. E hoje aparece ensinadores e diz assim, o que está escrito aqui, testificando sobre Pedro, quer negativo, quer positivo, está errado. Ele era um legalista, ele era um moralista. Então adulterou-se a palavra de alguma forma. Porque o que nós nessa ocasião estamos experimentando e vivendo é uma ocasião da unção do Espírito sendo derramada sobre nós unicamente. Vivemos sobre o governo do Espírito, vivemos sobre a época e a era da graça. Então, não precisa da gente ficar esmerilando, eu entendo, não precisa da gente ficar esmerilando para convencer homens. O que convence é o Espírito, né? Para doutrinar um homem de forma humana para um sistema, que é o Espírito que faz isso. E o Espírito, ele trabalha da seguinte forma: nós vamos vivendo a nossa vida, a gente tem aí as nossas missões de homem, enquanto na terra nós estamos para viver, e diante de uma situação, aquela unção, ela cresce, e o Senhor diz, nem para a direita e nem para a esquerda, para aí, tio. Não vá, não prossiga. E aqui nós servimos o Senhor no Espírito, entende? Com total humildade e na dependência de ser governado pelo Senhor. Então vamos vivendo, e daqui a pouco acendeu um alerta. O alerta é a unção do Espírito. Então saia o homem e entre o Senhor nessa decisão e nesse governo. Se todos nós pegarmos esta visão pós a ressurreição e do Evangelho da Graça, que é o Espírito que habita e ele cria unção, e esta unção que vai fazer com que seja um Espírito vivo. A unção é um Espírito vivo, a unção ela é o Cristo, a unção ela é, né, a base de tudo. Então quando esta unção ascende, nós servimos o Senhor por esta unção, ali você deixou de existir como homem e vai evitar as coisas alheias, esmiuçar, adulterar. Só vamos até onde o entendimento é pleno. Pleno quer dizer, há um nivelamento com a unção do Espírito daqueles que foram chamados para ter esse ministério de estar sobre o governo da graça e ser regido, governado pelo Espírito Santo. Esses vão entender. Então, quando nós vamos reunir entre irmãos e que vamos até a plenitude, né, a plenitude do Cristo, isso fica nivelado para todos. Mas quando ultrapassa esses limites que o homem, você coloca uma vírgula, um tio, qualquer coisa a mais que você distorce, ou por uma falta de entendimento, né, ou porque você ouviu alguém
falando, geralmente a adulteração da palavra não sai de você. A adulteração da palavra, ela é como um menino, né? Menino. Você chega, tem o tal do bullying hoje. Você chega para uma criança e diz para ela: nossa, sua dentuça. Como seu sorriso é feio. Então, todas as vezes que aquela criança vai sorrir em algum lugar, ela coloca a mão na boca, porque ela ficou traumatizada com aquilo ficou memorizado nela, né? Então, assim também é a questão de adulterar a palavra. Tem que tomar todos os cuidados hoje, quem está sobre hoje o governo do próprio Espírito, saiu do sistema e está sobre o governo do próprio Espírito, porque dependendo da fonte que você buscar, as heresias, os hereges, aqueles que estão sentados no seu trono e querendo se justificar para formar um partido. Lembra que esses que estão se justificando e eles começam a denegrir a imagem de todos, eles também estão se justificando para formar um partido. É que é sutil. Lá tem um partido, em todas as religiões já tem um partido formado, e do lado de cá ele começa a se justificar também para formar um partido. Só que Cristo, conforme todos nós sabemos, é o centro. Ele não tem partido. Ele é o centro. Tudo vai em direção a ele para unificar, não é isso? Unificar o corpo de Cristo. Então, geralmente, o adulterar a palavra vem do ouvir. Você fica ouvindo alguém falar algo e aquilo que esse alguém fala não tem nem unção dentro, na mente, não tem nem unção. Porque imagina só, presta atenção, se nós não servimos o Senhor por sacrifício, se nós não servimos o Senhor por artigos de lei, nós seguimos o Senhor pela unção do Cristo, a graça do Senhor nos basta, certo? Então ele vai palpitar, ele vai ter voz, ele vai falar, o nosso corpo foi transformado. Então ele habita aqui dentro, dará direção para a gente. E isso basta. São em pontos específicos e precisos, ele acendeu a unção, não há necessidade de que alguém vos ensine na questão do Espírito, na questão ali do conhecimento, tal. A gente precisa sim, mas no Espírito, ele não deixa que nenhum se perca. Não é a vontade dele que nenhum se perca. Então todos vão se manter com esta unção. Mas se você começar a ouvir aqueles que vai distorcendo você para esse lado, então isso vai impregnar em você. E você vai sair da esfera do Espírito, da unção, e vai passar a ser um comunicador de coisas alheias, de coisas que pode perverter os pequeninos, os mais simples. Então, temos que ter total responsabilidade. Olha só o que estava acontecendo aqui na igreja de Coríntios. Vou colocar um áudio aqui, vamos ver se dá para ouvir. Olha só a situação. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para todos acompanhar. uma cidade portuária importante no mundo antigo, com muitos templos dedicados aos deuses gregos e romanos. Era um grande centro econômico, e Paulo foi para lá estrategicamente como missionário. Ele morou lá 1 ano e meio e passou o seu tempo conhecendo as pessoas e conversando com elas sobre Jesus. Muitos começaram a seguir Jesus e iniciaram uma comunidade cristã. Você pode ler mais sobre isso no capítulo 18 do livro de Atos. Depois de um tempo, Paulo seguiu viagem para começar igrejas em outras cidades. Ele começou a ouvir relatos de que as coisas não iam muito bem na igreja de Corinto. A igreja estava passando por todo tipo de problemas e por isso ele escreveu essa carta. A carta é dividida em 5 partes principais, junto com a saudação final. Essas 5 partes correspondem aos 5 principais problemas que Paulo aborda. A carta é lida como uma coleção de ensaios curtos sobre temas diferentes, mas há ideias centrais que unem todas as partes. Eis o que ele fez em cada parte.
Primeiro, ele descreve o problema. Depois, ele responde ao problema com algum trecho da história do Evangelho, que são as boas novas de Jesus. Ele mostra como as pessoas realmente não estão vivendo o que elas dizem acreditar. A essência dessa carta é a seguinte: devemos abordar todas as áreas da nossa vida através da lente do Evangelho. Vamos descobrir como ele faz isso. Nos capítulos 1 a 4, o problema apresentado é que há divisões na igreja. Depois que Paulo foi embora, outros mestres passaram pela cidade. Um cara chamado Apolo e em seguida Pedro. As pessoas decidiram escolher o seu mestre favorito e tornaram-se fãs daquele líder. Começaram a falar mal e desrespeitar quem favorecesse outro líder ou mestre. A resposta de Paulo foi meio sarcástica e afiada. Ele diz: vocês estão de brincadeira comigo. A igreja não é um concurso de popularidade. A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Jesus. Seus líderes e mestres são simplesmente servos de Jesus. Enquanto vocês podem preferir um líder ou outro, não vale a pena se dividirem e muito menos falar mal uns dos outros. O centro da igreja é Jesus e as boas novas sobre quem ele é e o que ele fez. Nos capítulos 5 a 7, Paulo aborda alguns problemas relacionados com o sexo. Havia várias pessoas dormindo com todo mundo na igreja. Um cara com a própria madrasta e várias outras pessoas ainda adorando os deuses gregos nos templos locais e fazendo sexo com as prostitutas que trabalhavam ali. Não só isso, mas havia pessoas na igreja que diziam que isso não era nenhum problema. Eles diziam: ei, somos livres em Cristo. A graça de Deus é infinita, não é? Então, sem problemas. Mas Paulo diz que não está tudo bem. Através do Evangelho, ele mostra que essa forma de pensar está errada. Ele diz: lembrem-se, em primeiro lugar, que Jesus morreu pelos seus pecados, incluindo a destruição de relacionamentos causada pela má conduta sexual. Se você é um cristão, a integridade sexual é uma das maneiras principais de respondermos à graça e ao amor de Jesus. Paulo também lembra que, assim como Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, os nossos corpos também serão erguidos dentre os mortos, o que significa o seguinte: se o seu corpo está sendo resgatado por Jesus hoje e eternamente, então o que você faz com o seu corpo é importante. É muito importante. Não é seu para fazer o que quiser. Paulo deixa isso muito claro. Ser um seguidor de Jesus também significa não comprometer a sua integridade sexual. Nos capítulos 8 a 10, a questão é sobre comida, mas não apenas preferências alimentares, como se você gosta ou não gosta de determinados alimentos. A questão sobre a qual os coríntios estavam divididos era sobre a carne vinda de animais sacrificados aos deuses gregos e romanos nos templos locais. Havia uma divisão entre os cristãos judeus e os gentios sobre como responder a esse problema. Mais uma vez, Paulo apela para algumas ideias centrais do Evangelho. Ele diz que a nossa lealdade é, acima de tudo, a Jesus como Senhor e não a outros. Se você estiver numa situação em que a carne foi dedicada a outro Deus, e há pessoas observando o que você faz, elas podem concluir: olha, os cristãos adoram Jesus e eles podem adorar outros deuses também. Paulo diz que nessa situação não coma a carne. A sua lealdade é somente a Jesus e você deve amar essas pessoas mais do que a si mesmo e não ser motivo de tropeço para elas. Paulo rapidamente qualifica isso e diz: escutem, como cristãos acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, incluindo daquele animal. Os ídolos do templo, nós acreditamos, são apenas pedaços de madeira e de pedra. Então, se não houver ninguém ao redor que possa interpretar mal as suas ações e se você estiver com fome, pode comer. Como um novo ser em Cristo, você é livre para seguir a sua consciência nesse tipo de assunto. Então, por que uma situação não tem problema e a outra sim? O princípio básico é o amor. O amor nega a si mesmo e procura o bem-estar de outras pessoas. E o amor de Deus, é o centro do Evangelho. É o que Jesus fez quando morreu por nós. Paulo diz que é o que cristãos devem fazer por outras pessoas. Nos capítulos de 11 a 14, Paulo continua abordando problemas nos encontros semanais de adoração. Havia algumas pessoas que estavam tendo experiências espirituais muito poderosas. Começavam a orar em voz alta e em línguas desconhecidas. Outras pessoas começavam a compartilhar um ensinamento ou uma palavra de Deus e em seguida alguém levantava e interrompia porque também queria compartilhar. Era uma situação muito caótica e isso estava distraindo as pessoas do Evangelho, especialmente os visitantes. Nesses capítulos, Paulo ajuda-os a pensar antes de tudo no propósito desses encontros para ajudá-los a ver que tipo de comportamentos são adequados. Ele diz que o encontro semanal é um lugar onde o Espírito de Deus trabalha através de todos e isso acontece de forma unificada. Ele desenvolve uma metáfora legal sobre a igreja como um corpo humano. É um corpo, mas tem partes diferentes. Cada parte serve um papel único e importante. Ele nomeia um monte de coisas que o Espírito faz através de todas as pessoas diferentes, tudo para a edificação da igreja. Essa é uma frase-chave desses capítulos. Paulo conclui que o maior valor dos encontros deve ser o conceito principal do Evangelho, o amor de Deus.
O amor também é uma palavra-chave nesses capítulos. O amor irá obrigar cada pessoa a usar o seu dom para servir e procurar o bem-estar do outro. Paulo aplica isso aos problemas dos coríntios. Algumas pessoas pensam que o objetivo do encontro é ter experiências espirituais intensas ou é ter uma chance de falar o que vem à mente. Paulo diz: escutem, eu sou um grande fã de experiências poderosas de oração. Mas se isso distrai ou assusta outras pessoas, devo parar, porque eu estou pensando mais em mim do que no amor que tenho por essas pessoas. O encontro em torno de Jesus deve ser organizado para que todas as pessoas possam aprender, cantar, adorar e ouvir Deus falando. O último problema que Paulo aborda é a questão da ressurreição de Jesus e a esperança futura para os seus seguidores. Algumas pessoas na igreja diziam que a ideia da ressurreição é ridícula e sem importância para um cristão. Paulo reage a isso. Ele começa dizendo que a ressurreição é uma parte essencial do Evangelho. Nós acreditamos nela por causa das centenas de testemunhas oculares que viram Jesus vivo em corpo físico depois de ser publicamente executado pelos romanos. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, então a sua morte não teve sentido. Estamos todos ainda perdidos no nosso pecado e egoísmo. Devíamos parar de ser cristãos. Paulo então mostra em detalhes como a ressurreição foi a vitória de Jesus sobre a morte e o mal, como é uma fonte de vida e poder para nós no presente e como é uma promessa de esperança futura para todo mundo. A ressurreição de Jesus é a razão para a nossa união. É a razão pela qual devemos manter a integridade sexual. É a fonte de poder para amar outras pessoas mais do que a nós mesmos. E, em última análise, é a nossa esperança para a vitória sobre a morte. Então Paulo conclui que acreditamos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, o que significa o seguinte: o Evangelho não é somente um conselho moral ou uma receita para uma espiritualidade particular. É um anúncio sobre Jesus que cria uma realidade completamente nova. E é sobre isso que se trata 1 Coríntios, sobre a capacidade de enxergar cada parte da nossa vida através da lente desse Evangelho. Está aí para todos ter completo entendimento. Entre os homens pode ter qualquer problema, mas a igreja do Senhor ela é perfeita, sem mácula e sem mancha. E quem tem juízo deve se atentar a tudo isso. Nós ouvimos muitas coisas de homens e a tendência é sair retransmitindo. A gente ouve aqui e retransmite. Mas isso que você ouviu aqui, isso é uma unção do Espírito que te deu, que te revelou, é o próprio Cristo que trouxe isso, ou isso é algo corriqueiro, é algo que nós ouvimos de outro e estamos baseando na minha mente, calculando, e quando eu colocar isso vai dar algum problema? Tem que ponderar nisso, né? Porque nós temos, se tem algo de totalidade de graça, nós já abrimos a nossa boca e já falamos. Nós declaramos, nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não andamos mais sobre o governo do sistema humano e natural. Então, há uma responsabilidade grande da parte do entendimento humano do homem em permitir que o Espírito seja perfeito com essa igreja em você e também nos seus irmãos. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 47, diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. A gente declara que está debaixo da graça. Debaixo da graça não tem governo humano, tudo pelo Espírito. Então, os cuidados são pessoais e mútuo e social. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E lá em Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos.
não tem como desfalecer. Uma vez que conhece a Cristo e tem a revelação da graça e do Espírito estando em nós, você não pode deixar homem, nem um relacionamento, nem desavenças, não podemos deixar isso desfalecer. Tem que reavivar os dons que há em nós e continuar avançando. Pelo contrário, nós temos que rejeitar as coisas que por vergonhosa, qualquer obra, qualquer ação que seja por vergonhosa que ocorra no meio, deve rejeitar, abandonar de uma vez, e aqui diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, é do homem, astúcia, essa vontade de falar, vontade de pensar, vontade de implantar uma ideia, vontade de colocar uma doutrina, isso é uma astúcia e é do homem, deve se eliminar, deve ser como a criança, quando reunir com os irmãos, falar somente aquilo que edifica, e o fundamento é Cristo, e o centro é Cristo. Aí todos vão receber a alegria do Espírito, vão sair jubilando de alegria. É isso que a alegria do Espírito, no Espírito. Isso vai ocorrer, mas todos têm que ter juízo, né? Todos têm que ter esse juízo para isso acontecer. O homem não pode chegar numa reunião, o homem não tem voz na reunião, o homem natural. É o Cristo que está reinando, né? Passeando por aí, usando os seus membros, seus vasos. Olha que coisa linda, maravilha. Então, quando reunirmos entre irmãos, o que passar do que é o Cristo, aí deu problema, aí dá problema gravíssimo. Que diz assim, né? Que pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A consciência do homem é onde aqueles que declaram que está debaixo da graça e que não é regido por um sistema humano, então na sua consciência está toda a unção de Deus, de Cristo, e esta unção é a voz, esta unção é a ministração, esta unção é a fala. O que ultrapassar disso, aí altera, muda e não dá muito certo. Então devemos todos se humilhar diante do Senhor. Se dobre todo o joelho diante do Senhor. E todos confessem que Ele é o Senhor. Todos confessem que Ele é o autor e o consumador da fé. Não dá para passar a carroça à frente do burro. Não, o burrinho tem que ir na frente e a carrocinha atrás, na ordem, com mansidão, com humildade, sendo como criança, entendendo que é a unção do Espírito que rege os seus servos hoje, próprio Espírito vivo, e assim nós vamos ter vida com abundância. A igreja vai crescer na comunidade, vai aumentar as pessoas, porque a graça do Senhor vai superabundar e os do Senhor vão se alegrar pela união, a igreja que se forma de casa em casa. Olha que coisa rica. Senti até uma alegria no Espírito de compartilhar isso, né? E aí ele começa dizendo que recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a unção, a verdade é um juízo perfeito em Cristo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor
e a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo ilumine a todos e possamos viver pela unção do Espírito. Não viva mais eu, mas Cristo viva em mim.